Bom, prosseguindo, estamos agora na página 92, vamos ao item 63, Guerra dos 100 Anos. Bom, observe, irmãos, a Europa, ela está sofrendo. A Europa está sofrendo. Lembre-se que eles estavam vivendo um período que é chamado de a Grande Fome, tá bom? Um período chamado de a Grande Fome. E agora, junto a essa Grande Fome, se junta a Guerra dos 100 Anos. Então, eles estão vivendo essa Grande Fome e você sabe que a Guerra dos 100 Anos, ela sempre resulta, é uma guerra, ela resulta em quê? Ela resulta também em sofrimento, em fome. Olha, a Grande Fome, ela começou em 1315, foi até 1322. Ok? 1315 até 1322. E agora tem a Guerra dos 100 Anos. E junto a isso tudo, tem também a Peste Negra, que vai começar em 1347. Em 10 anos começa a Peste Negra. Então, esse 14º século, ele é um século de sofrimento para a população. Eu tenho falado para vocês sobre a Era das Trevas. Esse período que nós estamos estudando vamos dizer, o olho do furacão da Era das Trevas. Então, Guerra dos 100 Anos, ela vai de 1337, tá bom? Até 1453. Vocês sabem que a Guerra dos 100 Anos, ela não durou 100 anos, né? Ela durou mais, tá bom? Mas foi chamada assim na história. Bom, 1337 da Era Cristã. Foi um conflito que ocorreu entre a França e a Inglaterra entre os anos de 1337 e 1453. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. Lembre-se que, segundo o papado, esse era o reino de Deus de Apocalipse capítulo 20. Até hoje, Igreja Católica, Igreja Protestante, Igreja Reformada pregam nisso. O reino de paz que Jesus prometeu, agora você tem 2 países que teoricamente eram católicos, que eram católicos, e esses países estão em guerra. Antes, quando estavam lutando contra muçulmano, contra pagão, ou até contra as igrejas anabatistas, eles diziam que não eram cristãos, que não eram católicos. Agora são 2 países católicos lutando. E a França, ela era a capital do Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, a capital do Santo Império Romano Germânico. A capital do Reino de Deus. A Inglaterra, por sua vez, ela não fazia parte do Sacro Império Romano Germânico. Ela era católica, mas ela estava fora desse império. Ela era, de uma certa forma, autônoma, porque esse império era controlado pela França, né? E, claro, eles não tinham... Eles tinham uma certa rivalidade com a França, né? Pelo domínio da região. E o Papa vai ter que apoiar alguém. Quem é que ele vai apoiar? A França, porque a França, ela é a sede do Sacro Império Romano Germânico. Nesse período de 100 anos de guerra, nós veremos história que vai ter caso de Anabatista lá na Inglaterra, que o Papa vai falar, manda essa pessoa para cá para eu queimar ele. Aí o rei da Inglaterra vai falar, não vou mandar não. Ele era professor de Oxford, John Wycliffe, nós vamos estudar a vida dele, e ele estava traduzindo a Bíblia para o inglês, o que os ingleses queriam. E o Papa não queria que isso acontecesse. O comentário prossegue. Enquanto esses 2 países estiveram em guerra, a perseguição papal aos anabatistas diminuiu. Não acabou, porque nós estamos vendo o que está acontecendo. Mas, principalmente na Inglaterra, a Igreja Católica vai perder um pouco da autoridade lá. Vai perder um pouco da autoridade.
E a Inglaterra, eu posso garantir para vocês por que a Inglaterra ela se tornou um dos países mais poderosos, na verdade se tornou o mais poderoso, né? O Império Inglês dominou os mares, tudo, porque eles se destacaram. Porque na história, a Inglaterra, ela foi um dos países que mais desafiou o papado, tá bom? Na defesa dos anabatistas e dos judeus. Então, o respeito que eles tiveram, foram um dos primeiros países, nós veremos na história, a acabar com a perseguição. Então, foi um dos países que mais se desenvolveram, Inglaterra e Holanda, na Europa. E aqui nas Américas, você veja, o Brasil ele foi povoado antes dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos se desenvolveu mais que o Brasil? Porque os Estados Unidos eles sempre respeitaram mais tanto judeus quanto anabatistas. Tinha perseguição lá nos Estados Unidos? Tinha, porém era bem menos. Não sei se vocês sabem, mas a cidade de Nova York, ela foi fundada por judeus que foram expulsos aqui do Brasil pela coroa portuguesa, por exigência dos católicos. Então você já pode olhar para a história e você vê se cumprindo a Bíblia. Os países que abençoam Israel serão abençoados. E também os países que abençoam a igreja serão abençoados. E aí você tem hoje países como Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, e países como o Brasil, mesmo com riqueza mineral muito superior, mesmo com uma terra em termos de capacidade de gerar alimento muito superior, mesmo tendo sido descoberto primeiro que os Estados Unidos, compara o Brasil com os Estados Unidos. Nós sabemos que nós estamos no tempo do fim, mas se a história seguisse o curso hoje, sem a aparição do anticristo e de outras coisas ruins, se a história seguisse o curso hoje, e você visse daqui a 100 anos, ó, nós estamos vendo a Inglaterra, o fato de traduzir a Bíblia para o idioma dela, quase 700 anos atrás. Isso vai fazer a Inglaterra avançar na história. E o fato deles também respeitarem mais judeus e anabatistas fez esse país ser abençoado por Deus. Os países que hoje abençoam Israel, se nós pudéssemos ver há 100 anos à frente, você veria exatamente um crescimento. Por exemplo, o Brasil, no momento, eu sempre falo, não tem jeito. O Brasil está sob maldição. A esquerda, né? Essa semana aí o Lula teve lá encontros com os comunistas da Rússia e da China. A Rússia foi celebrar a vitória dela na Segunda Guerra Mundial. Você veja que em vez do Brasil estar do lado daqueles com quem ele participou contra o nazismo, hoje o Brasil está do lado do comunismo. Você pode ver, o Brasil está um país sob maldição. Você procura as reportagens, mês a mês, o Brasil está tendo prejuízo, tendo déficit mês a mês. O governo está se endividando para colocar dinheiro, né, no mercado para a economia continuar girando. Só que o país está se endividando. E você pode pesquisar, teve números apresentados por alguns repórteres da CNN, da Jovem Pan. O próprio governo está falando que em 2027, daqui 2 anos, eles correm risco de não conseguir pagar nem aposentados. Por quê? Porque eles estão se endividando. O Brasil agora mesmo teve uma crise aí de gripe aviária. E não sei se vocês ouviram falar, já teve caso da gripe aviária que passou para um ser humano. Ainda não aconteceu de passar de um ser humano para outro ser humano. Se isso acontecer, irmãos, gripe é algo que passa muito fácil. Então, um país como o Brasil é um país que está sob maldição por causa do comportamento dele, as falas do Lula em relação a Israel e também porque eles atribuíram a vitória deles à Umbanda. Então o Brasil está caminhando na direção totalmente errada.
Eu vou no Rio de Janeiro, aqui no centro da cidade, as ruas estão vazias. A Rua da Carioca vazia. Tá bom? Sábado eu estava lá no seminário dando aula. Então, todo sábado eu saía lá do seminário, tinha um local ali que era como um ponte, com churrasco, sempre pessoas ali conversando, comprando alguma coisa, mas muitas coisas fechadas, inclusive o local onde vendia churrasco, que era um local movimentado, estava fechado. E você observe como tem locais fechados, que as portas se fecharam, né? O Brasil ele está entrando numa crise financeira, e a Bíblia não falha, não tem jeito. A Bíblia diz, aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. E o Luiz Inácio Lula da Silva, tá bom? O que ele disse? Ele disse que o que Israel está fazendo, tentando resgatar os seus cidadãos que foram sequestrados pelo Hamas. Ele disse que o que Israel está fazendo é pior que o Holocausto nazista. Por favor, rapaz. Como eu não consigo acreditar que o Brasil elegeu essa pessoa, eu não consigo acreditar. Mas, ficando só na parte teológica, né, a Bíblia ela se cumpre sempre. A Bíblia ela se cumpre sempre. Infelizmente, alguns cristãos favoreceram essa maldição que vem sobre o Brasil por causa do comportamento desse presidente amigo de comunistas, que são adversários do cristianismo, tá bom? E que essas falas que ele, né, pronunciou aí contra Israel e a favor do Hamas, todas essas falas aí mostram também a amizade dele com os grupos terroristas. Bom, a leitura prossegue, né? Pastor? Um só minuto, deixa eu concluir esse tópico, aí eu dou uma pausa, tá bom? Aí o próximo parágrafo diz, na visão católica, era o reino milenar de Apocalipse capítulo 20. E os reis que serviam ao Jesus católico estavam se matando. Inacreditável. Foi um período conturbado. Em 1328, o Papa João XXII se recusou a coroar Luís IV, que vai governar o Sacro Império Romano de 1328 a 1347, e foi deposto, sendo o imperador coroado por um senador. Ou seja, porque era o Papa que coroava o rei, o imperador, porque ele dizia que era o Sacro Império Romano Germânico, né? Tá bom? Mas nesse caso, o imperador falou, não preciso nem da tua presença aqui. Tá bom? E ele ainda foi deposto. Tá bom?